Olá, tudo bem? Eu me chamo Maurício e quero te dar as boas-vindas aqui ao canal da Livre Escola. Esse é o quarto episódio do nosso podcast semanal, onde a gente traz assuntos relacionados à educação, ciência e tecnologia. Se tu não assistiu os episódios anteriores, ou melhor, se tu não ouviu os episódios anteriores, eu vou deixar uma playlist aqui em cima para te acompanhar também e não ficar por fora dos assuntos que a gente vem tratando aqui, tá bom? Como tu percebeu pelo título, hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. A gente vai falar um pouco sobre esse avanço tecnológico que causa um pouco de medo em alguns, causa euforia em outros. A gente vai tratar um pouquinho e vai falar um pouquinho sobre ele hoje. O tema desse podcast, ele está sendo inspirado em uma postagem que eu fiz essa semana mesmo lá no Instagram da Livre Escola. Que inclusive, se tu não segue, eu recomendo que tu siga porque eu posto bastante conteúdo lá. Todos os dias tem conteúdo novo, né? Eu tô tentando fazer umas 2 postagens por dia com conteúdos relacionados aqui às temáticas que eu posto aqui no YouTube, né? E no blog, enfim. Eu tô tentando trazer conteúdo diariamente lá, tá bom? Então segue, tem link aqui na descrição, tá? Pra te não ficar por fora de nenhuma novidade, tá bom? E basicamente o que eu fiz naquela postagem foi fazer uma brincadeira, né? Eu comecei falando, é, é, por acaso tu tem medo que a inteligência artificial domine o mundo e passe a te controlar? Se a resposta for sim, nem continua vendo essa postagem, nem continua lendo, né? E aí, basicamente, o que eu falava era dizendo que a inteligência artificial já está controlando as nossas vidas, muitos segmentos da nossa vida já são de certa forma, controlados pelas inteligências artificiais e a gente nem percebe, né? E eu não quero trazer aqui nesse vídeo um caráter assim de julgamento, se isso é bom, se isso é ruim. Eu acredito que a inteligência artificial, pelo menos dessa forma como tem sido utilizada, ela nos beneficia muito, ela otimiza muito do nosso tempo, mas também tem o lado que ela acaba nos restringindo um pouco já que ela define muitas coisas que a gente tem acesso, digamos assim, na internet, tá? Mas vocês já vão entender um pouquinho sobre isso e é claro que tu pode deixar aqui nos comentários a tua visão sobre isso. É importante interagir, né? Que tu interaja através do teu comentário. Inclusive, tu pode começar dando o teu like no vídeo, tá? Que isso ajuda muito para mim entender que esse conteúdo está sendo relevante para ti e também ajuda o YouTube a entender que tu gosta desse tipo de conteúdo aqui, tá bom? Que eu já vou adiantando, mas existe uma inteligência artificial por trás do like, tá? E eu vou te explicar daqui a pouquinho quando a gente falar no YouTube, tá bom? Então, eu vou então trazer para cá a mesma questão que eu fiz lá no YouTube. Tu tem medo que a inteligência artificial te controle? Né? E se a resposta for sim, talvez esse vídeo, esse podcast seja um pouco perturbador para ti, mas mesmo assim eu recomendo que tu assista ele, tu ouça ele, tá bom? Quando a gente fala em inteligência artificial, geralmente o que vem na nossa mente é uma situação totalmente futurista, né? Algo tirado dos filmes de ficção científica, como a inteligência artificial sendo uma espécie de robô humanoide com trejeitos humanos, que fala, que tem uma forma, que ela pensa, que ela tem até sentimentos e que geralmente ela domina o mundo, ela destrói tudo e ela tem, digamos assim, vida própria e quer acabar com a espécie humana para substituir a espécie humana, né? Obviamente que dependendo do filme que tu for assistir, esse contexto pode ser totalmente diferente. Mas geralmente a gente tende a associar a inteligência artificial com uma forma humana. Porém, a inteligência artificial ela já existe, ela já está disponível há um tempo aí e todo mundo tem acesso a ela. Se tu tem um computador, um celular, um laptop ou um tablet e tu acessa esses dispositivos, então sim, diariamente tu tem acesso à inteligência artificial e ela comanda muitas das escolhas e ações que tu faz no teu dia a dia, tá? E a gente vai entender um pouquinho sobre isso agora. Para começar, nos smartphones.
Se tu usa um iPhone, existe a Siri, né, que é uma inteligência artificial, né, que ela conversa contigo mesmo. Tu consegue fazer uma pergunta para ela e ela te responde. Ela tem uma voz, ela tem, digamos assim, meio que uma personalidade, né, e ela vai conversar contigo, te trazendo respostas através ali da base de dados dela e o que ela consegue pegar da internet. O Android também, o celular Android, ele também tem esse sistema, só que ele se chama, se não me engano, Google Assistente. Mas também tem ali uma voz feminina que vai te dar respostas, vai conversar contigo, vai interagir até certo ponto, até o ponto em que o algoritmo dela ali, a programação dela permite, e ela também vai buscar algumas informações na internet para te entregar, né, respostas, enfim. Essas formas de inteligência artificial são as que se aproximam mais daquela idealização de Hollywood, dos filmes de ficção científica, onde a inteligência artificial ela tem um caráter humano, ela se assemelha com o humano. Né? Ela tem uma voz, ela conversa, ela tem certas expressões, ela tem, digamos assim, uma personalidade. Mesmo que a Siri ou o Google Assistente não necessariamente tenham emoção e pensamentos próprios, porque é tudo programado. Mas a interface faz com que a gente julgue que a gente está se comunicando com algo muito semelhante a um ser humano, tá bom? Esse é um exemplo da inteligência artificial que eu acredito que tu já deve ter utilizado ou ouvido falar e tu com certeza deve ter identificado que é uma inteligência artificial, tá bom? Porém, a inteligência artificial não se restringe somente a isso, tá? E a gente vai entender mais alguns conceitos aqui, mais alguns segmentos, digamos assim, dentro da tecnologia que a inteligência artificial está inserida e que talvez tu nunca tenha parado para pensar, tá bom? Por exemplo, na publicidade e no marketing. Quando a gente fala em publicidade e marketing no contexto digital, no contexto de internet, a gente está falando diretamente de inteligência artificial. Tu já deve ter percebido, com certeza, quando tu entra no Facebook ou no Instagram, por exemplo, quando tu tá rolando o teu feed, seja dos stories ali, ou feed das publicações que as pessoas que tu segue publicam, que em um momento ou outro aparece uma postagem patrocinada, ou seja, alguém pagou para te ver aquele conteúdo. Mas agora eu quero te perguntar, como que tu acha que o Instagram entende que tu pode ter algum tipo de interesse naquele conteúdo, naquele produto? Porque se tu parar para perceber, geralmente o que tu vai ver naquele post patrocinado ali, naquela publicidade, aquela propaganda, é algo que tem a ver com os teus interesses. Em algum momento tu pesquisou ou se interessou por aquele assunto. Obviamente que existem alguns erros, às vezes aparecem coisas que a gente nunca imaginou que fosse aparecer ali, porque a gente nunca tinha ouvido falar, mas geralmente são coisas que a gente tem algum tipo de afinidade ou interesse. Como tu acha que o Facebook, o YouTube ou qualquer rede social entende que tu pode gostar daquele conteúdo, daquele produto? Porque existe uma inteligência artificial analisando todo o teu comportamento dentro daquela rede social. Então, tudo que tu segue, curte, compartilha, comenta, interage, pesquisa, tudo aquilo é mapeado por uma inteligência artificial que a gente chama de algoritmo. Mas algoritmo e inteligência artificial é a mesma coisa, tá? Essa inteligência artificial, esse algoritmo, ele entende qual é o teu comportamento na rede, né, no aplicativo em si ali, na plataforma, e aí ele consegue, a partir disso, segmentar toda a questão do marketing da publicidade dentro daquela rede social. Quem faz isso é uma inteligência artificial, tá bom? O Google, por exemplo, quem nunca foi no Google e pesquisou, por exemplo, por um tênis, né? Simplesmente foi e pesquisou ali preço do tênis da marca tal. E aí, magicamente, quando abriu o Facebook, abriu o Instagram, começou a encher de anúncios sobre aquele bendito tênis nas mais diversas lojas. Bom, essa estratégia ela é utilizada muito também com o intuito de vender, né? Ela é chamada de remarketing.
E ela é utilizada também por uma inteligência artificial. Quem faz isso é uma inteligência artificial. Obviamente que o dono daquele produto, aquela loja, ela precisa pagar para o Facebook, para o Instagram, para a rede social que seja, para o Google, para que aconteça essa entrega desse anúncio, né, dessa publicidade. Mas quem está por trás de tudo isso, quem analisa os dados, quem segmenta todos esses anúncios é uma inteligência artificial, tá bom? Tudo isso só acontece porque existe uma inteligência artificial por trás, senão não aconteceria simplesmente, tá? Porém, a gente precisa entender que a inteligência artificial também não está restrita somente à publicidade. A publicidade é só mais um segmento. Mas a inteligência artificial, ela escolhe muito do que a gente vê, do que a gente assiste, do que a gente pesquisa, do que a gente tem acesso, né? Toda a informação que a gente tem acesso hoje, ela de certa forma passa por uma inteligência artificial antes de chegar até nós, né? E aí que entra a questão, será que é positivo ou negativo? Porque ao mesmo tempo que a inteligência artificial, digamos assim, ela é um filtro para aquilo que a gente pode gostar, né? Ela escolhe o que a gente pode gostar. Então isso é muito bom porque ela filtra muito conteúdo que a gente não teria interesse, que seria perda de tempo, mas ao mesmo tempo ela acaba restringindo. Quem garante que não tem algum conteúdo ali que ela julgou que eu não teria interesse e não mostrou ali em primeiro lugar para mim, não deu destaque para mim, e seria um conteúdo que eu poderia gostar muito, poderia me ajudar muito. Tem essa questão também, né? Ela controla e esse controle ele pode ser bom, pode ser ruim, depende muito do contexto, da interpretação, da situação, tá? Mas quando a gente fala em entretenimento é a mesma coisa. O Instagram, vamos continuar aqui na linha das redes sociais. Quando tu clica naquele ícone da lupa que tem ali embaixo no Instagram, aparece uma série de perfis, de fotos, de postagens ali, certo? Se tu parar para perceber, aquele feed ali de pesquisa do explorar, ele muda de tempos em tempos. E geralmente ele tem muito a ver com o que eu fiz no Instagram nos últimos dias e nas últimas horas. Por quê? Porque o tempo todo a inteligência artificial, o algoritmo do Instagram, está mapeando tudo o que eu faço. Cada vez que eu pesquiso, cada vez que eu curto uma foto, cada vez que eu posto uma foto, ele analisa quais são as hashtags que eu uso para fazer essa postagem. Porque se eu uso hashtags para fazer a postagem é porque eu tenho de certa forma interesse ou eu de certa forma me identifico dentro daquele grupo. Então ele tem aquela informação ali para me mostrar mais conteúdo relacionado, tá? Porque qualquer rede social, a intenção é que a gente fique cada vez mais tempo mexendo naquela rede social, porque ela ganha dinheiro com os anúncios que a gente acabou de conversar, né? Então, para o Instagram é muito importante que tu fique horas e horas e horas mexendo no aplicativo. E como que ele faz isso? Te prendendo através do algoritmo, da inteligência artificial que vai tentar te mostrar cada vez mais conteúdo para que tu fique, digamos assim, viciado naquela rede social. Tá? Não vou entrar em mérito nessa questão aqui, porque inclusive eu já fiz vídeo aqui falando sobre os riscos que as redes sociais e que o celular tem, tecnologia de forma geral, né? Tem que pode nos viciar e dei até algumas dicas ali pra ti. Tu pode dar uma conferida depois, tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Mas é assim que funciona. Né, o Instagram e as redes sociais, eles tendem a buscar que tu fique o máximo de tempo possível dentro da rede e a forma como eles conseguem fazer isso é através do algoritmo, da inteligência artificial. E além das redes sociais, a gente tem também o YouTube, né? O YouTube, ele tem um algoritmo que muda todos os dias, né? Quem produz conteúdo pro YouTube sabe, mas eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento algum YouTuber pedindo para que tu curta o vídeo e tu assim ative as notificações para te receber aquele conteúdo, né? Porque o que acontece? A maioria das pessoas é inscrita em muitos canais, em 100, 200, 300, 500 canais. E os canais do YouTube, obviamente que não são todos, mas a maioria posta com bastante frequência. Então imagina se todos os canais que postassem vídeo tu fosse notificado. Imagina quantas notificações tu não receberia.
tu não ia ser muita notificação, tu não ia ter sossego nunca, né? Todo momento está sendo postado um vídeo novo, um conteúdo novo, algo novo. O que o YouTube fez então para tentar ajudar, né? Ele buscou analisar daqueles canais que tu é inscrito, quais são os conteúdos que tu mais se interessa, né? E como que ele faz isso? Lembra quando eu pedi para te dar um like no começo do vídeo? Pois é, se tu der um like nesse vídeo, o que o YouTube vai entender? Olha, ele gosta daquele conteúdo, ela gosta daquele conteúdo, então quando tiver vídeo novo deste canal específico, eu vou colocar no feed, eu vou notificar. Se tu assistiu o vídeo e tu não curtir, o YouTube vai entender, olha, ele assistiu o vídeo, ou ela assistiu o vídeo e não curtiu, então eu não vou dar prioridade para esse vídeo. Se tiver espaço, digamos assim, se tiver como eu notificar sobre vídeo novo deste canal, ok, senão eu deixo ele de lado. Tá? Então é por isso que é importante e por isso que os YouTubers tanto pedem para que vocês curtam, né, os vídeos que vocês têm interesse. Então, se vocês gostam muito daquele canal, curtir e ativar notificações, tá? Essa é uma forma que a inteligência artificial atua. E eu acho que é interessante essa forma porque ela filtra muito os conteúdos para que tu otimize mais o teu tempo. Porém, também tem a outra parte. Quando tu faz uma pesquisa no YouTube, aquele ranking de vídeos ali, qual vai ficar em primeiro, segundo, terceiro lugar, também é feito por uma inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai unir os dados que ela obteve de ti, né? Qual o conteúdo que tu tem interesse, qual tema tu tem interesse, qual tipo de vídeo te interessa mais, né, para te mostrar ali os conteúdos, e ela também vai fazer uma análise naquele vídeo específico. Ela tem algumas métricas para saber se aquele vídeo é de qualidade ou não, né? E obviamente que pode ser burlado esse sistema, existem técnicas, existem formas de burlar esse sistema, então não é garantido que aquele vídeo vai ser necessariamente 100% o que tu busca, porém o algoritmo tenta fazer o que ele pode, né? A inteligência artificial tenta fazer o que pode para fazer com que tu receba o conteúdo que tu estava esperando. Então, aí também tem o lado bom, né? Porque ela ajuda a filtrar, e também tem o lado ruim, como eu tinha comentado, porque muitas vezes pode acontecer de um vídeo que tem uma qualidade muito boa, a inteligência artificial, o algoritmo não conseguir identificar como sendo algo relevante para ti e simplesmente deixar lá para trás. Não é que o YouTube vai tirar da tua visão, vai te proibir de assistir aquele conteúdo. Não, na verdade o que ele vai fazer? Tu fez uma pesquisa ali, bolo de chocolate. Existe 1 milhão de vídeos sobre receita de bolo de chocolate em português. Ele vai ordenar esses vídeos. Os primeiros lugares vão ser o que o algoritmo considerar como relevante para ti. Talvez lá no último lugar esteja um vídeo super incrível, que tu vai se interessar super, que tu vai se identificar muito com a pessoa que produziu, mas o algoritmo, né, a inteligência artificial não julgou que seria bom para ti, que seria interessante para ti, então ele deixou lá para baixo no ranking. Tá? Sabe quando tu vai descendo ali a página e vai aparecendo vídeos infinitamente? Pois é, quem faz essa ordem é o algoritmo, tá? É a inteligência artificial por trás do YouTube, que também funciona da mesma forma. Ele coleta dados teus de como tu se comporta dentro da plataforma, tá? Para saber o que é que ele vai poder te mostrar depois. Então, se tu assiste o vídeo, né, qual tipo de vídeo tu assiste, se tu dá like, se tu comenta, se tu assiste um vídeo daquele canal e sai, ou se tu assiste vários vídeos em sequência, se tu assiste o vídeo por completo, ou se tu para na metade, tudo isso são métricas que a inteligência artificial consegue obter e consegue então criar, digamos assim, um perfil para ti e quais seriam os possíveis conteúdos que tu pode se interessar. Porque, repetindo, qual é o intuito do YouTube? Que tu fique cada vez mais tempo utilizando a plataforma para que ele ganhe dinheiro através dos anúncios e patrocinadores, tá bom? O mesmo se aplica ao Spotify, né? Quais são as músicas que tu vai ouvir, quais são as playlists ali, por que de vez em quando ele cria aquelas playlists com descobertas da semana, lançamentos da semana? Como é que ele sabe que tu vai se interessar por aquela música e que tu não se interessaria por músicas de outro gênero? Porque ele analisa o teu comportamento, o que tu costuma escutar para criar aquele conteúdo, aquelas playlists para ti. A Netflix também. Imagina se a Netflix, quando tu entrasse, tu tivesse acesso a todo o catálogo de filmes e séries, documentários que eles têm disponíveis.
Netflix? Seria um caos. Primeiro, porque é muito conteúdo. Segundo, porque boa parte daquele conteúdo, eu acredito que mais da metade daquele conteúdo não iria te interessar. Então, o algoritmo ele tenta entender teu comportamento para poder mostrar para ti o que pode ser interessante para te assistir. Tá? E é assim que a inteligência artificial funciona e ela, de certa forma, comanda a nossa vida. Quando a gente entra na Netflix, quem determina o que a gente vai assistir, de certa forma é nós, porque a gente escolhe assistir filme A ou filme B, mas é o algoritmo que nos mostra filme A, B e C. Entende como funciona? O algoritmo nos mostra uma série de possibilidades e a gente escolhe dentro daquelas possibilidades que ele nos mostrou, né, que essa inteligência artificial nos mostrou, qual que a gente vai assistir. O mesmo para Instagram, para YouTube, para Spotify, para Facebook, para Google, para qualquer coisa que a gente fala quando a gente fala em tecnologia. Tá? A inteligência artificial ela comanda praticamente tudo hoje em dia nessas plataformas, tá? Obviamente que é um ser humano que programa a inteligência artificial, tá? Então todos os parâmetros eles são pautados pela necessidade que a pessoa, que o programador teve ali, que a equipe teve. Inclusive eu quero dar uma dica para vocês, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, um vídeo da Rosa Luz, que ela fala sobre como a inteligência artificial ela pode muitas vezes ser preconceituosa, né? Ela pode acabar reproduzindo algumas atitudes preconceituosas e simplesmente porque ela foi programada por uma pessoa que tem aquele tipo de pensamento e às vezes nem é uma coisa proposital, a pessoa não fez por maldade, mas ela pensa daquela forma, né? As equipes elas pensam daquela forma e elas acabam deixando algumas linhas de código, digamos assim, que acabam fazendo com que aquela máquina tenha alguns comportamentos ali que acabam sendo preconceituosos. E vocês vão entender melhor no vídeo, eu vou deixar aqui para vocês darem uma conferida. É uma forma também da gente entender e discutir sobre essa questão da inteligência artificial, tá? E sobre essa questão, assim, pra gente finalizar, tá? Sobre essa questão da inteligência artificial dominar o mundo, querer nos controlar, eu não sei se isso pode ser possível em algum momento, eu acredito que vai avançar muito, então eu acredito que todas as possibilidades são possibilidades, então a gente não pode descartar nada, mas eu acredito que a inteligência artificial ela vai servir muito mais para nos auxiliar do que nos prejudicar. Tá? É claro que vai existir sempre esse lado negativo, em que a inteligência artificial ela vai ser programada por alguém para determinados fins, então isso pode ter algum lado negativo, mas eu não acredito que ela vai dominar o mundo, que ela vai destruir o mundo ou vai nos escravizar. Nisso eu não acredito, tá bom? Eu acredito que ela vai ser muito mais usada pro lado positivo. Tá? E tu, o que tu pensa sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir um pouco sobre isso, pra gente debater. É muito importante refletir e trocar ideia pra gente sempre crescer, tá bom? E é muito importante também sempre estar aberto e receptivo a novas informações pra gente expandir cada vez mais a nossa mente e a nossa consciência. Então é isso, não se esquece de curtir esse vídeo para o algoritmo saber que o próximo vídeo ele deve te entregar. Deixa um comentário aqui, se inscreve se ainda não for inscrito, compartilha nas suas redes sociais, porque assim mais pessoas vão conhecer o canal, vão conhecer o meu trabalho, né? E podem se interessar então em aprender mais sobre esses assuntos. Segue o Instagram, que eu posto todos os dias conteúdo lá. Verifica aqui na descrição, tem o blog também, eu tô tentando postar de 1 a 2 posts semanais. Então dá uma conferida lá e eu vou deixar também o vídeo da Rosa Luz aqui para te dar uma conferida, que é uma outra visão também sobre esse tema da inteligência artificial, do algoritmo, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau!